Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, né? A gente está passando por esse momento de caos na Bolsa de Valores, né? Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, tá com uma leve alta aí na casa dos 4%, né? Mas no dia anterior tinha caído cerca de 12%, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas o certo é que a volatilidade está muito alta mesmo, tá subindo muito num dia, caindo muito no outro, então é um momento aí de muita incerteza. Tiveram muitos incentivos econômicos aí, né? O próprio governo brasileiro já está fazendo algumas medidas porque muito provavelmente o nosso PIB ele não vai crescer tanto, então vai precisar de alguns incentivos fiscais aí, né? Então assim, enquanto a gente não tiver uma solução ali para o coronavírus mesmo, vai continuar tendo essa instabilidade, então a gente precisa tomar os nossos cuidados até de tentar diminuir esse contágio, né? Porque só assim que a gente vai conseguir começar a ver, vislumbrar um cenário ali que a gente possa fazer alguma atitude com mais certeza, né? Mas hoje eu quero falar com vocês hoje especificamente sobre os fundos imobiliários, porque esse cenário todo está fazendo com que alguns fundos pareçam estar muito baratos, não é? Então até um pensamento de dividendos que eu já compartilhei aqui com vocês outros dias, parece que faz muito sentido nesse cenário que a gente está passando. É óbvio que a gente precisa ter muita calma, mas hoje eu vou trazer alguns números muito interessantes para vocês, tá bom? Então continuem aqui comigo e inclusive eu faço o convite para vocês entrarem, se inscreverem na minha newsletter diária, que só vai por e-mail, tá? E nessa newsletter a gente faz um texto, eu e minha equipe aqui, mostrando tudo o que mais importante acontece no seu bolso, então nesse período é bom ficar bastante informado e também eu faço um vídeo novo que só vai para essa newsletter, não entra aqui no YouTube, então você pode se cadastrar para receber diariamente essa newsletter, tá bom? Se chama Lucro em 3 Minutos, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Bom, então nesse cenário de grande volatilidade que a gente está passando, por que eu costumo dizer que pensar em dividendos pode ser uma boa estratégia, né? Porque, bom, basicamente, se a gente for olhar a taxa básica de juros do país aí na casa dos 4% mais ou menos, mesmo que tenha uma previsão até que vá ter uma queda nessa taxa, né? Então, o que acontece? Isso é o referencial do mercado. Então, vamos arredondar para 4%? Tá? Que seria a taxa Selic, um investimento aí livre de risco. Se você conseguir qualquer investimento maior que esse, é um excelente investimento, tá? Ainda mais num cenário de tanta instabilidade. Agora, se você for pensar nos dividendos, tem muita empresa ou fundo imobiliário aí que de repente está pagando 6% ao ano, 7%, 8% ao ano. Se você for pensar num cenário aí de uma taxa básica de juros na casa dos 4%, se você vê 6, 7 ou 8 só de dividendos, é um excelente investimento. E isso sem pensar na cotação, tá? E, por exemplo, aí a gente está falando de fundos imobiliários. De repente você vai comprar um fundo imobiliário hoje e você vai carregar ele para o resto da sua vida, por muitos e muitos anos, e vai viver só desse dividendo mensal que ele paga, né? Então aí pode ser bem interessante. Vou mostrar alguns números bem legais para vocês sobre os dividendos hoje aqui e também por que me parece que alguns fundos imobiliários estão ficando muito baratos na Bolsa de Valores agora, né? A instabilidade, se tem uma coisa que o mercado não gosta, é de instabilidade, né? Então eu acho que muitos fundos imobiliários aí estão apanhando, estão caindo até mais do que deveriam, né? Mas eu vou mostrar os números para vocês aqui hoje. Bom, então eu vou entrar aqui no site da Bolsa de Valores mesmo para verificar o IFIX, então a gente vai ver quais são os 10 principais fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, né? São esses daqui, são os maiores fundos que fazem parte desse índice que se chama IFIX, que seria uma grande média dos fundos imobiliários, né? Então são os principais fundos ali da Bolsa Brasileira. Vamos pegar como exemplo, apenas como um exemplo didático aqui, o principal fundo, né? O maior fundo brasileiro, que é o KNR11, e vamos mostrar como que ele tá, né? Eu vou entrar aqui no próprio Google para ver a cotação junto com vocês, mas em um mês, olha só, ele já caiu quase 17%, né? 16,83%. Então, é uma grande queda de um fundo que continua estável, né? Que é o maior fundo brasileiro. E a gente pode ver até algumas outras coisas, né? Nos últimos 6 meses, ele está praticamente ali quase igual, né? Está caindo 4% nos últimos 6 meses. E se a gente for pegar o período de um ano para cá, ele está caindo aí na casa de 3,7%. Mas vamos fazer essa comparação aqui dentro desse um mês. Ele estava 179,6, agora ele está 149,43. Então, claramente, esse fundo está numa cotação mais baixa agora. Então, uma coisa que eu sempre digo, né? Quando a cotação está mais baixa, o dividendo proporcional fica mais alto. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Entrei aqui no site do Funds Explorer só para a gente ver algumas informações e olha quanto que o KNRI ele paga de dividendo mensal.
74 centavos. Você pode ver que é meio que um reloginho, todo mês ele paga, justamente porque ele tem contratos ali pré-acordados com esses inquilinos. Agora, deixa eu mostrar aqui uma planilha bem simples que eu preparei para vocês. Se você tivesse comprado esse fundo a R$ 179,60, ele paga 74 centavos ao mês por cada uma cota, o dividendo ali proporcional seria 0,41 por mês. Agora, se você comprar esse mesmo fundo com uma cota de 149,43, você vai ter ali proporcionalmente 0,5% de rentabilidade, né? Então já dá quase 6% no ano. Então a gente está falando do mesmo fundo, dos mesmos imóveis, que tem os mesmos contratos de aluguel, com os mesmos inquilinos, só que agora a cotação dele está mais baixa, está mais barato. Então você está comprando os mesmos imóveis ali do que um mês atrás, só que pagando menos, né? Por isso que proporcionalmente o dividendo é maior. Então, de repente, se você tiver um pensamento aí de longo prazo e você gostar desse fundo imobiliário, por exemplo, desses imóveis que fazem parte desse fundo, é um bom momento você comprar na baixa. Mas é óbvio que a gente está vendo uma irracionalidade no mercado, a gente não sabe se no curto prazo isso vai aumentar ou se vai diminuir. Por isso é importante, por exemplo, no caso de um fundo imobiliário, você olhar bem quais são os imóveis que fazem parte do fundo que você quer investir. Porque se os imóveis forem bons, bem localizados, provavelmente quando passar essa crise toda, eles vão continuar valendo o que eles valiam antes, né? É só você pensar aí na sua casa, por exemplo, né? Digamos que ela valha R$100 mil, de repente de um dia para o outro ela está valendo R$70 mil? Não, né? Se tivesse cotado na Bolsa de Valores, você ia ver essa especulação de preço. Mas não necessariamente aquele imóvel, aqueles vários imóveis perderam o valor. E outro dado bem importante que a gente pode ver, mais uma vez usando o KNRI como exemplo, é esse princípio aqui, ó, do preço sobre o valor patrimonial, né? Que nesse caso está em 1. Muita gente fala que um fundo imobiliário ele fica barato quando esse número fica em 1. O que isso quer dizer, né? Tem um preço da cota desse fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores e tem o preço dos imóveis no mundo real, certo? Então, esse é o preço e esse é o valor patrimonial. Essa divisão, se ela for 1, quer dizer que está fazendo sentido, né? Que o preço que está, a cota que está na Bolsa, equivale ao preço que o mundo real acha que vale aquele conjunto de imóveis, beleza? Alguns momentos, esse P sobre VPA tá irregular. Então, em algum tempo atrás, se você olhasse esse fundo aqui, o KNRI, por exemplo, ele ia estar, o P sobre VPA estava 1,5, por exemplo. Quer dizer que ele estava caro e agora ele está barato, beleza? Mas essa métrica aqui é importante ter muito cuidado, que eu vejo pouca gente falando sobre isso, é que é o seguinte, você não pode olhar isso aqui cegamente. Por quê? Essa cotação no mundo físico desses imóveis, ela é passada. Eu até entrei aqui no relatório gerencial do KNRI e você pode ver claramente que a última cotação dos imóveis aqui foram feitas em base de junho de 2019. Se a gente está em 2020 agora, a gente está falando a cotação no mundo real desse fundo foi feita lá em 2019. Agora em 2020, será que está como? Será que mudou muito? Sempre muda um pouquinho, né? Então a gente não pode olhar cegamente para esse múltiplo aqui, o P sobre VPA, porém serve como uma análise, uma base, né? Então, com certeza, agora é um momento que os fundos imobiliários não estão caros, tá? Eu acho até que eles estão baratos, mas pela instabilidade do mercado a gente não pode cravar nada nesse curto prazo do que vai acontecer. Então, se a gente for até olhar para os outros fundos aqui, os principais, os 10 primeiros, a gente vai ver fundos diferentes. Então, o KNR, por exemplo, é um fundo híbrido. Ele investe muito em lajes corporativas e em galpões de logística, algo nesse sentido, né? Então, eu acho que são alguns setores que não vão sofrer tanto. Agora, por exemplo, fundos de shopping, como o HGBS ou o XPML, eles têm sofrido muito na Bolsa de Valores e até faz mais sentido mesmo, né? Porque se a gente tiver essa pandemia e as pessoas pararem de ir no shopping, o shopping vai lucrar menos e um fundo de shopping, ele é atrelado à lucratividade do shopping, né? Então, realmente esses fundos, num curto prazo aí, vão sofrer mais. Mas será que no longo prazo eles vão sofrer tanto? Então, assim, pode ser, é por isso que é até legal você ter uma diversificação dentro dos seus fundos imobiliários, né? Um setor de logística pode estar sofrendo um pouco também, mas como que vai ser o longo prazo? Agora, os fundos de papéis não deveriam estar sofrendo tanto, os fundos híbridos, os de lajes corporativas, né? Então, cada um tem a sua característica ali. Eu acredito que os fundos, eles estavam caros sim, principalmente na época de dezembro de 2019, que estava tudo muito alto. Então pode ser que esse momento aqui eles estejam mais atraentes justamente porque
o valor da cotação está muito próximo do valor patrimonial, né? Que é um indicador ali interessante da gente olhar, embora a gente não tenha que olhar exclusivamente para ele, tá? Outro ponto, eu acho que o mercado de fundos imobiliários ele está amadurecendo, né? Novos investidores entraram, ele tem uma certa estabilidade maior dentro da Bolsa de Valores, né? E se a gente for olhar o IFIX agora, deve estar na casa dos 2.500 pontos, né? Eu acho que isso aí é o início ainda de muita coisa. Eu acho que o longo prazo aí pode trazer bons frutos para os investidores dos fundos imobiliários. Então, uma parte dos investimentos aí em FIIs pode ser interessante e, de repente, esse aí pode ser um momento até de dar os primeiros passos se você ainda não começou, beleza? Mais uma vez, convido você a se inscrever na minha newsletter diária, que eu faço vídeos exclusivos que só vão para lá e chegam por e-mail na sua caixa de entrada, beleza? Se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Meu nome é Ricardo Natalio, um abraço e até mais.